Olá, professores e membros da banca. Me chamo Mário Cortez da Silva. Sou estudante do curso de pós-docência da Educação Profissional e Tecnológica do IFTO, Campus Porto Nacional, do Polo de Palmeirópolis, Tocantins. É uma honra poder compartilhar com vocês o meu trabalho de conclusão de curso, intitulado como Desigualdade Educacional em Luzimangues, Distrito de Porto Nacional, Tocantins. Quero começar agradecendo pela oportunidade de apresentar este estudo e pelo tempo dedicado à avaliação. Também agradeço ao meu orientador, professor William Rodrigues, e à comunidade de Luzimangues, que inspiraram e deram sentido a esta pesquisa. Este trabalho nasceu da necessidade de compreender os desafios enfrentados pela educação profissional e tecnológica em um contexto marcado pelo crescimento populacional acelerado, déficit de infraestrutura escolar e exclusão digital. Ao longo da apresentação, vou mostrar como esses dados se articulam com teorias educacionais críticas e como podem apontar caminhos para uma educação mais justa e inclusiva. Nesta introdução, apresento o cenário de Luzimangues, distrito de Porto Nacional, que vive um crescimento populacional acelerado. Apesar deste avanço, a infraestrutura educacional não acompanhou o ritmo, gerando déficit de vagas escolares e dificuldades de acesso. Além disso, muitos estudantes enfrentam exclusão digital, o que limita o uso de metodologias modernas e aumenta a evasão escolar. Esse conjunto de fatores mostra que a desigualdade educacional é um desafio urgente e complexo. Na sequência, é importante destacar que esses problemas não se restringem apenas à falta de escolas ou equipamentos. Eles refletem desigualdades sociais e econômicas mais amplas, que impactam diretamente a permanência e o desempenho dos alunos. Por isso, compreender a realidade de Luzimangues exige olhar para além da infraestrutura, analisando também as condições de vida, o acesso à tecnologia e as políticas públicas voltadas para a educação. Essa visão mais ampla é o ponto de partida do trabalho e desta pesquisa, que buscou relacionar dados concretos com reflexões teóricas para propor caminhos de transformação. De que maneira a insuficiência da infraestrutura escolar em Luzimangues, marcada pela escassez de vagas, exclusão digital e dificuldades socioeconômicas, contribui para a manutenção da desigualdade educacional no distrito? Além disso, como compreender as causas estruturais e sociais dessa realidade pode nos orientar à formulação de alternativas estratégicas capazes de minimizar seus impactos e promover condições mais equitativas de acesso à educação de qualidade. Na justificativa aqui, a gente destaca o contexto. Luzimangues cresce rapidamente, mas sem infraestrutura escolar proporcional. No problema, eu destaco que o déficit de vagas acontece a exclusão digital e dificuldades socioeconômicas amplia a desigualdade educacional. Na relevância do tema, a evasão escolar compromete o futuro dos jovens e limita o acesso ao ensino superior e ao mercado de trabalho. Na necessidade, eu destaco que compreender as causas estruturais e sociais é essencial para formular estratégicas que comprovam inclusão e equidade. Contribuição: o estudo fortalece o debate sobre políticas públicas e aponta caminhos para uma educação mais justa e transformadora. Aqui eu destaco os objetivos gerais e os específicos, dentre os quais o geral ele busca investigar a desigualdade educacional em Luzimangues, compreendendo seus impactos e propondo estratégicas de inclusão e equidade. Já nos objetivos específicos, analisar fatores socioeconômicos, estruturais e tecnológicos que afetam o acesso à educação. Avaliar ainda as iniciativas locais, como a construção da escola de tempo integral, prometida pelo governo do estado, propor estratégicas de inclusão digital e fortalecimento de equipamentos tecnológicos, fortalecer a formação docente da capacitação contínua,
integrar teoria e prática por meio de projetos interdisciplinares articulados à educação profissional e tecnológica. Na revisão teórica, que nessa pesquisa apoio em referências que ajudam a compreender a desigualdade educacional em Luz e Mangues. Primeiro, o conceito de trabalho como princípio educativo, discutido por Salviani, Frigoto e Ciavatta, que mostra a importância de relacionar o currículo às experiências concretas dos alunos. Em seguida, a ideia de omnilateralidade, presente por Gramsci, que é retomada por Salviani, que defende ainda uma formação integral, desenvolvendo dimensões técnicas, humanas e sociais. Também destaco a integração curricular, abordada por Araújo e Frigoto, que busca superar a fragmentação entre disciplina e aproximar teoria e prática. Por fim, as reflexões de Freire e Gadotti, que reforçam a educação como instrumento transformador social de inclusão. Essas teorias fundamentam minha análise e orientam a busca por estratégias capazes de reduzir desigualdades e promover uma educação mais justa e equitativa. Nos procedimentos metodológicos, eu trago aqui o campo de realização, que o local avaliado foi o distrito de Luz e Mangues, Porto Nacional. Trago aqui que o ambiente da pesquisa foi as escolas públicas que atendem alunos da EPT, inclusive as escolas que atendem também os alunos do EJA, que são os principais, foco da educação profissional e tecnológica. Nas etapas e abordagens, eu destaco aí que a definição da abordagem da pesquisa é qualitativa e estudo de caso. Teve coleta de dados, entrevistas, questionários e observações. Teve também a análise das informações, na análise de conteúdo e estatística descritiva. Recomendações e ações. No final, a gente faz um diagnóstico e a proposta de intervenção, juntamente com um plano de ação. Essa metodologia visa compreender de forma aprofundada como as condições estruturais, tecnológicas e sociais de Luz e Mangues influenciam a desigualdade educacional e o acesso à educação de qualidade. Aqui eu destaco ainda nesse outro slide os procedimentos metodológicos. Aqui eu destaquei 4 pontos, que são as 4 colunas principais dessa pesquisa, que foi a definição da abordagem, a coleta de dados, a análise das informações e as recomendações e ações. Na definição da abordagem, a pesquisa qualitativa que a gente destaca, o estudo de caso também. Na coleta de dados teve entrevistas, questionários e observações. Na análise das informações teve análise de conteúdo e estatística descritiva de cada acontecimento. Recomendações e ações. Já no final a gente faz o plano de ação, como eu falei anteriormente. Nele a gente faz o diagnóstico, a proposta de intervenção e coloca o plano de ação junto com as fundamentações expostas na pesquisa. Aqui ainda destaco o memorial acadêmico, que foi como uma fonte, uma base principal para o nosso trabalho. Durante o curso, a gente teve várias disciplinas e cada disciplina de TCC, teve o TCC 1, 2 e o 3, eles destacaram essa questão de a gente fazer esse registro de informações do que a gente estava aprendendo, E o memorial acadêmico que a gente criou, ele serviu de base bastante para essa pesquisa. Aí eu destaco 2 pontos, A teoria e a prática. Na teoria, eu coloco destaque um deles, a observação, com anotações de aulas, e na prática, pesquisas documentais, relatórios e dados sobre a educação profissional. Nos resultados e discussões, eu destaco que durante a formação em docência na educação profissional e tecnológica EPT, foram estudadas teorias que fundamentam a prática docente
e a compreensão da realidade educacional de Luzimangues. O trabalho como princípio educativo, discutido por Saviani em 2012 e Frigot em 2015, e Ciavatta ainda em 2020, evidencia que o ensino deve relacionar-se às experiências concretas dos estudantes, valorizando o saber oriundo da prática cotidiana. A omnilateralidade, presente por Gramsci em 1975 e retomada por Saviani em 2012, propõe uma formação integral que desenvolve dimensões técnicas, humanas e sociais, essenciais para uma educação inclusiva e transformadora. A integração curricular abordada por Araújo em 2018 e Frigot em 2015 busca ainda superar a fragmentação entre disciplinas e articular teoria e prática, fortalecendo o vínculo entre escola e comunidade. Por fim, a concepção de educação como transformação social, defendida por Freire em 96 e retornada em 2002, e Gadotti em 2003, orienta a prática pedagógica, crítica e emancipadora, voltada à construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Essas teorias constituem o alicerce conceitual da pesquisa e reforçam o papel da educação profissional e tecnológica como espaço de formação integral e transformação social. Eu destaco ainda que, depois dessa vivência, né, com a educação profissional e tecnológica, eu percebi que cada autor estudado foi uma janela aberta, permitindo ver a educação de um jeito que antes eu não via, como espaço de transformação, inclusão e construção coletiva de saberes. Aqui eu destaco nos resultados de discussões, nos dados e análises, que o distrito de Luzimangues possui cerca de 30 mil habitantes e conta com apenas uma escola estadual, gerando um déficit de vagas de aproximadamente 35%. Esse dado evidencia a dificuldade de acompanhar o crescimento populacional com investimentos adequados em infraestrutura escolar. Eu peguei uma parte do autor Silvio Oliveira, de 2025, que ele destaca exatamente essa questão do crescimento populacional, essa falta de investimento, né, por parte do poder público. Eu ainda destaco aqui que durante as experiências docentes, observou-se que muitos alunos enfrentam dificuldades de permanência devido à falta de recursos básicos e à exclusão digital. Mais de 60% dos estudantes não possuem computador e apenas 48% têm acesso à internet, o que limita o uso de metodologias digitais e reforça a evasão escolar. Esses dados, quando a gente pega essas estatísticas, ele é baseado na pesquisa do IBGE de 2023, do censo, né, do IBGE, que deu esses dados da questão da educação brasileira para nós. Inclusive a educação da nossa região aqui em Porto Nacional, Luzimangues. A taxa de escolarização no ensino médio em Luzimangues é de apenas 58%, enquanto a evasão escolar alcança 22%, índices significativamente piores que os registrados em Porto Nacional, 72% e 15%, e Palmas, 85% e 9%, como a gente vai ver mais na frente nos gráficos, que vai detalhar cada parte. A construção da escola de tempo integral, com capacidade para 756 alunos por turno e investimento de 11 milhões, representa um avanço importante. Contudo, como destaca Cunha em 2000, a educação só cumpre seu papel transformador quando articulada a políticas públicas integradas que garantam inclusão social e equidade. É interessante porque no início eu falava, né, dessa escola pública, desse investimento. E a gente percebe que Luzimangues ainda é carente de vagas mesmo, de vagas para os alunos estudarem. Esses dados confirmam que a desigualdade educacional em Luzimangues não é apenas uma questão de infraestrutura física, mas também de acesso à tecnologia e de políticas públicas voltadas à inclusão. Aqui, né, a gente tem a tabela dos resultados de discussões, os dados comparativos. A primeira tabela, que é a tabela 1, ela detalha a oferta de vagas escolares em Luzimangues, Porto Nacional e Palmas, né? Porque é esse meio aqui, né? Esse trio, que é essa região que é onde a gente está fazendo o estudo, o levantamento aqui em Luzimangues. E aí eu destaco, né? Tem a localidade, a população estimada, o número de escolas estaduais que existem, a capacidade aproximada e o déficit de vagas na frente. Aí a gente destaca que Luzimangues, né, tem 35% de déficit de vagas.
enquanto Porto Nacional tem 12 e Palmas somente 8. Então vocês veem uma diferença bem grande em relação a cidades aqui da mesma região, né, dessa mesma região. Na frente aqui a gente destaca os resultados de discussões também. O quadro 1 ele mostra a inclusão digital. Lá no trabalho eu destaquei como exclusão, porque na verdade a gente percebe que a maioria dos alunos, com esse gráfico, com esse dado aqui, a gente percebe que o quanto ainda falta essa questão da inclusão digital no meio da sociedade, né? No meio das escolas, principalmente das escolas que trabalham com a educação profissional e tecnológica. Aí Luz e Mangues, né, acesso à internet, ó, só 48%. Alunos sem computador, 62%. E impacto da evasão escolar, altíssimo. Aí eles detalham, né, em alto, médio e baixo. Então é interessante vocês perceberem essa desigualdade. Cidades da mesma região aqui, localizadas da mesma região, com diferentes índices de inclusão digital. Nos resultados de discussões, né, eu ainda trato aqui da taxa de escolarização. Esse gráfico aqui, ele detalha exatamente essa questão da escolarização do ensino médio, especial, né, específico no ensino médio. Luz e Mangues está com 58%, Porto Nacional 72% e Palmas 85%. Então vocês veem a disparidade, mesmo sendo da mesma região, a questão dos investimentos e a taxa de escolarização são bem diferentes. Aí na frente, ainda destaco nos resultados de discussões a taxa de evasão escolar. Luz e Mangues, a evasão escolar em 22%. Porto Nacional, 15%. E Palmas, 9%. Aqui na análise dos resultados, eu trago Luz e Mangues, né, a questão dos 35%, Porto Nacional com 14% e Palmas 8%. Na exclusão digital, mais da metade dos alunos sem computador, apenas 48% com acesso à internet, como a gente falou anteriormente. Nos impactos, limitações no uso de metodologias digitais e aumento da evasão escolar, como visto no último gráfico, que verificou-se a evasão escolar em Luz e Mangues é maior do que nas outras localidades, né? Por conta de quê? Por conta do investimento. Nas considerações finais aqui, né, eu trago 2 pontos bem importantes. A transformação da visão docente. Inicialmente, a desigualdade era vista apenas como problema de infraestrutura. Hoje, o curso em docência da educação profissional tecnológica ampliou a compreensão para aspectos sociais, políticos e históricos. Fundamentação teórica, eu trouxe autores como Freire, em 2012, Saviano, em 2007, Arroyo, em 2011 e Gadotti, em 2003, que mostraram que a educação deve ser crítica, integral e emancipadora. Eu destaco ainda aqui que, ao longo da pesquisa, percebi que a desigualdade educacional em Luz e Mangues pode ser explicada apenas pela falta de infraestrutura escolar. Aí, nas considerações finais ainda aqui, eu destaco, né? Os dados mostram que o déficit de vagas, a exclusão digital e a evasão escolar estão interligados a fatores sociais e políticos mais amplos. A formação em docência na educação profissional e tecnológica me ajudou a compreender que a educação deve ser crítica e emancipadora, como destacado pelos autores, né, que eu destaquei anteriormente. Como defendiam os autores Freire, Saviano, Arroyo e Gadotti. Isso significa que não basta construir escolas, é necessário investir em políticas públicas consistentes, inclusão digital e capacitação docente. Hoje, reconheço que a educação profissional e tecnológica é um espaço de formação integral e transformação social. O professor, nesse contexto, é agente de mudança, capaz de contribuir para uma sociedade mais justa e igualitária.
essa trajetória acadêmica, não apenas investigou a realidade de Luzimangues, mas também transformou minha própria prática docente. Quando eu falo que transformou, porque eu enxergava a questão dos problemas educacional de maneira mais limitada, né? E hoje já enxergou de maneira mais ampla, porque a gente percebe que a falta de investimentos na educação é o principal causador de várias desistências de aluno, né, nas escolas. E Luzimangues nessa realidade não é diferente. Essa questão das políticas públicas ainda é meio devagar, ainda a região vem crescendo bastante, mas é meio devagar aqui em Luzimangues. Aqui na frente eu destaco o plano de ação. Eu peço desculpa que meu celular não abriu aí nessa parte. Vou voltar aqui para ver se ele abre. Ele não abriu, não destacou a parte aí que eu tinha feito do gráfico, do plano diagnóstico. Mas eu destaco aí que no primeiro quadrinho, se eu pegar aqui, que a gente já verifica e destaca aí. Na parte de cima eu tinha colocado a educação de Luzimangues aqui nesse primeiro quadrado aí. No primeiro quadrado à esquerda, eu destaquei o déficit de vagas escolares, apenas uma escola estadual para cerca de 30 mil habitantes. No segundo quadradinho, que é o do meio, eu destaquei a exclusão digital, mais de 60% dos alunos sem acesso a computador ou à internet de qualidade. E no terceiro aqui, e último, eu destaco a evasão escolar. Jovens abandonam os estudos para trabalhar e ajudar suas famílias. Esses dados que eu consegui foi do IBGE, né, 2003, e também do Plano Nacional de Educação de 2024, o PNE. E ainda destacado com alguns o autor Oliveira, né, 2005. Ainda eu faço aí menção ao Memorial Acadêmico 2024-2005, porque foi um ponto de partida essencial para a gente fazer esse plano de ação e esse diagnóstico. Aí eu destaco ainda o plano de ação, para vocês verem os mãos, né? Lá no topo, lá de verde, a inclusão digital e apoio estudantil. Nele eu destaco o acesso à internet, né? Bolsas e auxílios, que seria interessante se os alunos tivessem, não desistiriam. A ampliação da infraestrutura escolar, escola de tempo integral, né, que está prometida para ser inaugurada, né, que vai atender 756 alunos, como destacado no trabalho aí. Novas unidades escolares, seria interessante, além dessa que já está prometida, ter mais unidades escolares para poder atender esses alunos da educação profissional e tecnológica, né? Acolhimento à permanência, eu destaco que a tutoria pedagógica seria interessante, enquanto não existisse essas escolas no ponto físico, né, que eu falo, que pudesse dar esse auxílio de maneira online para esses estudantes, principalmente na questão da orientação, né? Eu lembro que quando eu me formei no ensino médio no interior, a dificuldade que eu tive maior foi dessa questão de ser orientado corretamente. Para qual profissão me formar, para qual profissão eu me qualificar, né? Suporte socioeconômico, seria bem interessante fazer o poder público tomar a iniciativa de fazer políticas mais voltadas para esse público mesmo, para não desistir dos estudos, né? Tão fácil assim. No projeto interdisciplinar eu destaco que a educação profissional tecnológica conectada, ou seja, uma educação mais viva, né? Porque a gente tem que aprender a utilizar os meios sociais como uma ferramenta poderosa para vencer esses desafios que a gente percebe que existe na educação profissional e tecnológica. E a aprendizagem ativa. Na aprendizagem ativa, os estudantes teriam que estar mais comprometidos com o estudo, né? Fazer mais termos com ele, mais parcerias, para estar mais comprometido nessa aprendizagem. Aqui eu destaco ações propostas. O quadro ficou um pouco pequeno, mas que tem muita informação, mas eu vou destacar aqui para vocês. Tabela 2, né? Objetivo, na primeira linha, a gente destaca aí ampliar a infraestrutura escolar. Na ação proposta da ampliação, apoiar a construção da escola de tempo integral e propor novas unidades.
dos responsáveis, né, que seria o governo estadual e a prefeitura, e também coloquei o IFTO, né, o Instituto Federal Tocantins, para fazer parceria, juntamente com os órgãos públicos. Nos indicadores, números de escolas construídas, vagas ofertadas. Ou seja, é interessante aumentar, né, duplicar esse número de vagas ou triplicar, para poder atender mais pessoas. A redução do déficit de vagas em 20% até 2028. Aí eu destaco ainda promover a inclusão digital, né, parcerias para fornecimento de computadores, internet, oficina de letramento. Aí eu destaco que o responsável seria a Secretaria de Educação do município e empresas de tecnologia. Seria interessante também o Estado, né? A Secretaria de Educação também do Estado entrar nisso, porque as escolas que atendem aqui o ensino profissional e tecnológico é estadual. Número de alunos com acesso à internet, participação de oficinas, inclusão digital em 70%, né? Que seriam os resultados esperados, até 2030. Ainda coloco reduzir a evasão escolar. Na ação proposta, criar programas de bolsas de auxílio financeiro, tutorial e pedagógico. Seria o responsável governo estadual e escolas locais. Indicadores, taxa de evasão escolar, número de alunos beneficiados. Ou seja, aumentar pessoas mais beneficiadas financeiramente para poder se manter nesse estudo. Redução da evasão em 15% até 2027. Essa seria a meta. Na outra linha, a gente destaca aqui fortalecer a formação docente, integrar teoria e prática, projeto interdisciplinar, EPT conectada, com foco em demandas locais. Na fortalecer a formação docente, eu destaco aqui curso de capacitação em metodologias ativas e competências digitais. Os responsáveis FTO e Ministério da Educação, número de professores capacitados, ampliação de metodologias. É interessante aqui destacar que o MEC hoje ele disponibiliza vários cursos para profissionais da educação. 80% dos estudantes de capacitação até 2029. Integrar famílias, projeto de interdisciplinar EPT conectada, com foco nas demandas locais, professores da EPT comunidade, número de projetos realizados, engajamento dos alunos, maior contextualização do ensino e aumento da permanência à escola. É interessante esse último aí, porque integrar teoria e prática é o que a educação profissional e tecnológica propõe, né? E aqui, por último, eu faço os compromissos políticos e pedagógicos, né? Destaco eles. Seria educação como direito social, garantir acesso equitativo e permanente aos estudantes, fortalecimento da EPT, integrar trabalho, ciência, cultura e tecnologia, superar a visão instrumental limitada ao mercado, formação docente contínua, capacitação em metodologias ativas e competências digitais, articulação institucional, parcerias entre IFTO, escolas estaduais e comunidade local. E ainda destaque a transformação social na educação como instrumento de inclusão e emancipação e professor como agente da mudança. As referências aí, Araújo, Arroio, o site do Brasil, do Ministério da Educação, Frigoto, ainda outros autores que eu pesquisei, aqui ainda o IBGE, Moura e o Oliveira, né? Saviani também é uma das referências potentes desse trabalho. Viu? Por último aqui, pessoal, chegando ao final desta apresentação, reforço que este trabalho buscou compreender os desafios da educação em Luzimangues e apontar caminhos para uma prática mais inclusiva e transformadora. Acredito que a educação profissional e tecnológica é um espaço fundamental para promover justiça social e formar cidadãos críticos. Quero agradecer à banca pela atenção e pelas contribuições que certamente enriquecerão este estudo, ao meu orientador, professor William Rodrigues, pelo apoio constante, e à comunidade Luzimangues, que inspirou cada etapa desta pesquisa. Finalizo com uma mensagem de Paulo Freire, que traduz o espírito deste trabalho. A educação não transforma o mundo. A educação muda pessoas. Pessoas transformam o mundo. Muito obrigado.